Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Vitor e está se iniciando hoje mais um Pod Cristão, mais um podcast, que é o estudo da Escola Sabatina dos Jovens. Nós, como sempre, somos privilegiados aí com temas sempre muito bem elaborados pela Igreja Adventista, que nos traz aí grandes reflexões, grandes ensinamentos, aprendizado. E você que está aqui conosco, se for a primeira vez, já se inscreva, ativa o sininho, compartilha e já deixa seu like para ajudar o canal e que esse vídeo aí possa alcançar cada vez mais pessoas e que a palavra de Deus possa atingir aí um número sempre maior de pessoas e que a palavra de Deus seja propagada, que é o grande objetivo. Hoje nós temos aqui um convidado, acho que é esse cara aqui, ele fazia tempo que a gente estava tentando convidar ele, a agenda dele não estava sendo permitida, e eu acho que desde quando a gente começou o pod aqui, a gente já tinha colocado ele na lista para trazer ele para cá. Nunca vem. Nunca vem. Ah, não posso. Não eu sempre... Cheio de compromisso. Ele... Cara ocupado. Cara, eu tava conseguindo marcar, inclusive, com prefeitos. A gente marcou com o pessoal do Campuri. Pessoal do Campuri, sim, deputado, então, até presidente de associações, presidente aqui, mas a agenda desse cara... Esse cara é embaçado. Eu vou te contar, viu? E ele tem um parceiro que era para estar aqui e a agenda do cara não tá. É pior ainda. É pior ainda, né? Ele tava na piscina. Acho que tava. Mas, brincadeiras à parte, eu vou deixar que você apresente o nosso convidado de hoje. Muito bem. Olá, pessoal. Eu sou o Wellington. O nosso convidado, como o Vitor estava falando, é uma pessoa muito... agenda cheia de compromisso, responsabilidade, essa pessoa que nunca pode vir aqui. Ele também é educador físico. Se você está aí querendo talvez emagrecer, depois do sábado, contacte-o para ele te dar maiores informações. Ele também é sonoplasta da igreja, de uma equipe top, que a gente tem aqui em Barretos, braba. E ele é o Jonas, que ele também participa aqui conosco, aqui nos bastidores do podcast. Então, tudo que você vê dos bastidores, é ele que faz. Então, eu queria que o Jonas desse um oi pro pessoal aí, que está nos assistindo. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, participando pela primeira vez do podcast, aí um sonho que a gente está realizando aqui, nós todos que estamos aqui. E queria agradecer, né, o convite aqui dos meus amigos aqui do nosso podcast. E quero dizer para você que está nos acompanhando, que deixe suas dúvidas e vamos todos juntos estudar mais uma lição maravilhosa. É isso aí. Brincadeiras à parte, nós temos aqui realmente um reconhecimento muito grande. O Jonas, o canal aqui ele é gerido por 4, né, nós somos em 4 amigos, irmãos em Cristo, e o Jonas, apesar dele não aparecer, ele realmente está sempre ali nos bastidores, né? Então, nós sabemos que tudo isso que chega até você aí, tá eu e o Hélito aqui falando, mas se não tivesse realmente um trabalho bem profissional, né, Hélito, do Jonas, e também do Felipe, eu vou falar pouco do Felipe, porque eu estou realmente magoado com ele. Então, se eu tiver que falar alguma coisa, não vai ser hoje. Então, nós realmente, Jonas, é a primeira vez, assim, não é nem questão, né, o convite ele já é nosso, mas que bom que hoje deu certo da gente estar aqui com você, já era uma vontade de todos nós, né, de realmente você aparecer pelo menos uma vez aí, né, para que as pessoas também possam conhecer e reconhecer o seu trabalho. E já aproveitando, vamos entrar na nossa lição, porém, a nossa oração, quem vai fazer? Vai fazer o Jonas e o encerramento você faz depois, né? Então tá bom, Joe, faça a nossa oração para a gente. Vamos lá, vamos orar. Querido Deus, queria agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos todos juntos aqui, estudando mais uma linda lição.
Vem estar com todos nós que estamos aqui e todos que estão em casa nos assistindo neste momento. É tudo que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bom. O nosso tema dessa semana que a gente estudou é sobre santidade. Apesar de ser um tema aí bem apropriado àqueles que têm como princípios e valores a vida cristã, ela não é algo tão simples assim de viver na prática. A compreensão dela é muito bem atribuída dentro de uma leitura, mas quando a gente traz dentro de uma questão prática, se realmente a gente não tiver o discernimento do Espírito Santo, a gente facilmente pode confundir algumas coisas, por exemplo, santidade, politicamente correto, humanismo, o bem que eu faço muitas vezes também é confundido a respeito de santidade. Eu sou um cara bom, né? Eu não faço mal para ninguém. E muitas vezes não é dessa forma. Aqui a gente pega como nosso tirinho aqui, a gente tem um bate-pronto aqui. O livro que nós temos como base da lição de hoje é o Levítico 19, capítulo 19, que é o capítulo frente que nós temos aqui para poder realmente compreender tudo aquilo que foi falado na lição dessa semana. E a gente tem a nossa tirinha ali, duas figuras, né? A famosa água e óleo, de um lado, que a gente sabe que não se mistura, e do outro lado aqui, uma outra visão a respeito, né? E aí, dentro de um bate-pronto aqui, quando eu bati o olho, eu vi aqui, mas depois eu vou ler o versículo 1 e 2 de Levítico para a gente abrir, para que a gente não abra essa questão, porque se tem uma coisa, apesar de eu enxergar um pouquinho assim, de forma até talvez fácil de compreensão a questão santidade, quando a gente traz o que é a santidade, depois eu quero até ouvir isso de vocês, o que é a santidade de Deus, eu me assusto um pouquinho. A Bíblia me deixa claro que Deus, quando ele chega, os montes se derrete devido à sua santidade. Então não é algo tão simplório assim, pode ser compreensível, mas quando a gente realmente tira o nosso egocentrismo, o nosso centro de entendimento e eleva isso para Deus, a gente tem uma percepção bem diferente. Se vocês me permitem, eu gostaria de ler aqui. Realmente é o capítulo 19, eu estava até aqui, já estava nele. Capítulo 19, verso 1 e 2. Eu quero fazer a abertura da nossa lição lendo esses dois versículos. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, esse é o convite que ele está fazendo aqui, no caso da repetição das diversas leis. E aí, o que vocês acham? Como que a gente vê aí essa parte maior da parte dos princípios de Deus aí, Valentim? O que você pode... Uma coisa que eu assistindo um vídeo sobre a lição, uma coisa que eu achei interessante da pessoa comentando, de que somos peregrinos, não somos deste mundo, pois esperamos Cristo voltar. Que é muito também o que a tirinha fala, né, que a mãe fala para a filha, de que a gente não é desse mundo, a gente só está momentaneamente aqui. Então é só realmente uma passagem aqui. E também outra coisa que eu achei interessante desse mesmo vídeo, de outra pessoa comentando, de que quando você vai fazer alguma comida, você tem os temperos, e o principal tempero, eu acredito, de todo mundo que cozinha, seja o sal. E aqui, o sal, a gente precisa do sal para misturar, para dar o sabor. Mas, em reflexo do que aqui fala, você não precisa, você pode estar no mundo, mas você não precisa se misturar com o mundo. Você precisa estar no mundo para salvar pessoas do mundo, para trazer para Cristo. Mas não significa que você precisa se misturar igual o sal faz.
Então você precisa ser o sal, mas você não precisa salgar, né? Vamos colocar assim. Achei interessante isso. Joe, quer fazer algum comentário da nossa introdução Bora. aqui? Vamos lá. Da tirinha, o que eu peguei aqui foi que, como o óleo não se mistura com a água, nós temos um pensamento também que, quando estamos na santidade de Deus, não tem como nós misturarmos com o mundo. Tem como nós trabalharmos com o mundo. De que forma? A favor de Deus. Como Deus, na época, Jesus, no caso, né, veio a esse mundo, ele era a santidade em pessoa. E ele teve uma mistura com o povo, mas não fez aquilo que o povo queria, e sim aquilo que a santidade divina tinha passado para ele. Então, pelas tirinhas aqui, e com o exemplo da mãe falando com a filha na tirinha, para que a gente não se misture com o pecado do mundo. Então, isso tem uma exemplificação muito boa nesses dois parâmetros. Muito legal. Só para a gente reforçar, Jesus ele não separava as pessoas, ele não se misturava, e sabemos que ele é santo, sem pecado. E é o exemplo maior que nós temos mesmo sobre todas as coisas. Nós temos aí todo o estudo da Bíblia voltada a Jesus Cristo, né? Por ele, através dele e sobre todas as coisas. E aqui, bem como os meus amigos aqui disseram, que a gente possa realmente ter uma vida santa, que a gente possa influenciar, porque nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós vivemos no mundo, mas nós temos que nos misturar. Quem separa, quem divide são os homens. Mas também a gente tem que ter a consciência que, por mais que as coisas nos são lícitas, nem todas elas nos convêm, que é exatamente esse discernimento entre o que eu devo ou não devo estar fazendo. E já aproveitando, vamos entrar aqui na nosso domingo aqui, eu vou deixar que o Wellington discorra o nosso tema. Wellington, é contigo, meu irmão. Aqui, a parte do domingo, vem com o título Em Cristo e na Vida Cotidiana. E aqui, já no começo, eu já achei interessante a parte que a própria lição grifou, que a santidade está ligada a duas coisas: nossa posição diante de Deus e a nossa vida prática. Então, aqui, a lição de domingo, ela vem dando uma introdução, falando um pouco do que a gente realmente estava comentando na tirinha, de que a gente precisa estar mais próximo de Cristo, precisa que Cristo habite em nós, que Cristo esteja em nós, para que também as outras pessoas vejam isso, a gente atinja outras pessoas assim, Cristo estando em nós. Então, outra parte aqui também, que, em outras palavras, como Ele é santo e nós estamos nele, também somos santos. Então, se você tem uma vida cotidiana, né, no seu dia a dia, você a cada momento ali no seu íntimo, quando você acorda, antes de você ir dormir, no momento do trabalho, você lembra de que você está nesse mundo, mas que você não pertence a ele, e você precisa sempre buscar a Cristo para que realmente a sua vida aqui faça sentido, você vai estar mais próximo de Cristo, como a lição citou. E o Evangelho diz de que Deus substituiu nosso pecado por sua santidade quando depositamos nossa confiança em Cristo. Então, a gente depositando a confiança em Cristo, depositando nosso pecado nele, a confiança de Cristo é depositada também em nós. E com ele fazendo, a gente tendo essa vivência com ele está fazendo em nós e por meio de nós. Então, ele é uma cooperação. A gente é um trabalho de Cristo, que ele trabalha por nós e em nós. Eu acho que essa parte domingo basicamente seria isso. Muito bacana. Em Gálatas 3:26 diz que nós somos incluídos em Cristo, né? Então eu acredito que é toda essa narrativa mesmo. Sem Cristo nós não temos como
obter isso. A palavra, inclusive, a Escritura nos fala que a palavra santifica. Então, você falou sobre posicionamento, uma vida prática, né? Para que as nossas palavras transponha, as nossas atitudes têm que ser condizentes. Há um posicionamento correto, há uma situação, né? E não existe a longo prazo isso se a gente não tiver um posicionamento e uma vida prática. E para que alguma coisa possa ocorrer de forma longa, né, ou prolongada, a gente tem que fazer isso por meio das Escrituras. Ninguém por si só consegue. E aí, automaticamente, incluídos em Cristo, tudo isso. Eu já vou passar, eu não sei, Jonah, se você quiser falar alguma coisa de domingo, tá legal? Senão você já pode pegar segunda-feira aí, você já fica na sequência nossa aí. Beleza. Aqui na questão de domingo, eu fiz uma anotação e descrevi desta forma: quando estamos com Jesus, somos santos. Claro que isso não quer dizer que não pecamos, só que começamos a viver de uma forma diferente e mudamos nossos hábitos. Isso é só uma reflexão para vocês que estão nos ouvindo aí na questão de domingo. Na questão de segunda-feira, na lição de segunda-feira, está dizendo santidade variada. E aqui tem alguns temas muito interessantes que estarei passando aqui para vocês. E um deles é pais, né? Todos nós que temos nossos pais. E a questão da mídia, ela tem retratado os pais de uma forma ruim, né? Ingênuos, hipócritas, de mente fechadas, atrasados, com obstáculos a serem superados, em vez de serem pessoas essenciais para o sucesso de nós jovens, né? Então, o que isso quer dizer, né? Deus diz, né, nos mandamentos que nós devemos honrar nossos pais e nossa mãe. Claro que também diz aqui, né, que para que nós honramos os pais e nossas mães, eles, claro, obviamente, eles têm que ter um segmento cristão, né? Até porque se eles não tiverem, eles vão levar nós para outros caminhos que não são de Deus, e isso não vai nos ajudar. Outro ponto interessante aqui é dos ricos e pobres, né? Nós vivemos num mundo que há uma separação entre ricos e pobres. Nem sempre a mesma justiça para um rico é para um pobre, né? E aqui diz assim, ó: a santidade não é apenas compartilhar o que temos com os necessitados, mas também trabalhar duro e promover o melhor que pudermos para nós mesmos e nossas famílias. Então, isso é uma coisa, um alerta para nós, né? Temos também aqui a justiça, e a justiça aqui eu grifei assim, ó: pessoas santas nunca corrompem a justiça, mas a tornam incondicionalmente disponível a todos. Em outras palavras, né, a desigualdade social não deveria influenciar o veredito dado em um tribunal. Nós sabemos que isso pode ocorrer, né, pelas as questões de credibilidade que as pessoas podem ter no mundo, né, e a gente vê muito isso nas mídias sociais, em algumas reportagens relacionado a isso. Aqui também fala sobre espiritualismo e ocultismo, né? Em Levíticos 19, 26 a 31, naquela época, eles bebiam sangue, eles conversavam com os mortos, eles tatuavam o corpo, eles tinham a prostituição, eles sacrificavam crianças, e tudo isso era considerado, né, práticas pagãs. E o que isso quer dizer, né? Nos nossos dias, né, isso não ocorre, mas ocorria naquela época, né? Então isso era considerado uma coisa pagã, porque Deus nunca aceitou e nunca fez menção de que isso era para engrandecer o nome dele. Um outro ponto também são idosos, né? Aqui achei interessante, né? Eu comecei a ir sozinho quando eu estava lendo essa parte, porque assim, né, nós temos um pensamento de que, tipo, os idosos eles já não têm uma função no Evangelho,
mas eles são as pessoas fundamentais porque eles vêm carregando o Evangelho há mais tempo do que nós. Então, o que eles proporcionam para a gente? Eles nos auxiliam e nós, como a juventude, fazemos o trabalho de campo, que é falar com as pessoas, sair, entregar livros, folhetos, pregar o Evangelho na casa das pessoas que os idosos não estão conseguindo mais. E interessante também aqui fala sobre a questão de imigrantes, né? Eu queria até ler aqui que em Mateus 25:35 diz: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes. Aqui diz, né, que nós devemos ajudar as pessoas, né? E o ajudar as pessoas aqui inclui não apenas a gente entregar a questão de alimentos, ou ajudar a pessoa de outra forma. Nós podemos ajudar as pessoas com um abraço, com a palavra de carinho, e tudo isso faz parte de um auxílio que Deus fala para que nós fazemos. E, para finalizar aqui a lição de segunda, nós temos a integridade, né? Aqui fala em Levíticos 19, 35 e 36, que fala assim, não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida, balanças justas, pesos justos, efas justos e justos rintereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito. Então, diz para que nós temos integridade, não cometemos injustiça com outras pessoas, que possamos ter discernimento e sempre auxiliar as pessoas da melhor forma. Isso é a lição de segunda-feira, né, que eu entendi. Se vocês quiserem comentar alguma coisa. Eu acho que ele falou tudo da parte de segunda, então deixou nada para falar. Vou fazer só a mímica. Ele falou tudo. Não tem mais nada para falar. Só vamos pegar um ponto aqui que eu acho que é um ponto bem relevante disso tudo que a gente falou. É claro que todos são importantes, né? A integridade e tudo. Mas como os pais hoje, a inversão de valores que o sistema realmente faz com a questão do posicionamento dos pais, como antiquados, tradicionalistas e mal. Gente, se tem uma coisa que eu tenho convicção, é do quanto as gerações dos nossos pais foi uma das últimas gerações com princípios e valores realmente ali um pouco mais. Se a gente pegar ali até a década de 80, 90, acho que do Felipe ali de 70, se eu não me engano, mas essa parte aí de 80 e 90, a gente vê realmente algumas bases bem fortalecidas em relação a isso. E como foi bombardeado a imagem do pai e da mãe, né? E aqui uma coisa que o Jonas citou bastante aqui a respeito disso, essa distorção. Eu acho que é uma das coisas bem bacanas. Eu vou entrar um pouquinho na terça-feira para dar um apoio, ou você quer pegar também? Porque eu, por mim, faço só mímica. Então vamos vai, lá. Joe, já vamos com embora. você. Hoje o pod, gente, hoje o pod é dele. Não tem problema. Vou até desligar meu microfone aqui. É contigo, meu irmão. Vamos lá. Vamos lá. Terça-feira diz leis debatidas de Levíticos, né? E aqui um ponto interessante é que nós temos passagens, né, que causam-se muito debate, né, nessa questão de Levíticos, que aqui cita, né? Que Levíticos 19, né, que diz, guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se ajuntem com as espécies diversas. No teu campo não semearás semente de duas espécies, nem usarás roupas de dois estofos misturados. O ponto interessante aqui desta lição é que nas leis daquela época, em questões até das vestes, por que era tinha essa questão? Porque o sumo sacerdote, quando tinha um santuário, ele tinha uma veste apropriada para estar fazendo ali o sacrifício.
E para que ele pudesse fazer aquele sacrifício, tinha que estar com a roupa adequada. Se essa lei não existisse naquela época, qualquer pessoa poderia estar utilizando a roupa do sumo sacerdote, que era especialmente separada para esse momento. Não havia a separação. Não haveria separação. Todo mundo, vou usar a roupa do sacerdote porque ela é mais bonita. Todo mundo seria sumo sacerdote. Elas seriam separadas e tudo. Então aqui diz, que no entanto devemos ter discernimento ao estudar Levíticos, comparando os ensinos do Antigo Testamento com o Novo, para descobrir quais leis ainda se aplicam a nós. E um ponto que eu marquei aqui na lição é: essas misturas especiais que eram usadas no santuário nunca deveriam ser imitadas fora deste ambiente sagrado. As vestes sagradas, como eu comentei, do sumo sacerdote incluía outra mistura de cores, linho primorosamente desenhados. Então, se você ler lá em Êxodo 28, 2, 5 e 8, você vai entender um pouco mais sobre essa questão das vestes que eram utilizadas no sumo sacerdote. Então, roupas separadas, né? Então, eram roupas exclusivas para aquele momento. Como nós também, isso não é uma lei, né? Mas nós temos um discernimento que quando nós vamos à igreja, nós vamos com a nossa melhor roupa. Então, aquela roupa ela é separada para aquele momento. Como nós temos no nosso dia a dia, nós temos a roupa separada para o nosso trabalho, nós temos a roupa para o nosso exercício, e assim sucessivamente, né? Nós temos sempre uma roupa preparada para isso. E também grifei aqui que os cristãos definitivamente deveriam se tatuar, mas com o tipo de tatuagem de Deus, o Espírito Santo. Deseja fazer em nós uma tatuagem que ficará mais clara e bonita quanto mais tempo nós a tivermos. Essa exemplificação aqui não nos diz que nós devemos tatuar o nosso corpo. Por que não? Porque Deus diz que nós somos o templo do Espírito. E Ele diz para que nós não nos mutilemos. E essa exemplificação como que seria esse tatuar? Seria você ter uma santidade feita por Deus. A lição vai discorrer um pouco mais sobre essa questão de santidade, de separação, né? De santidade divina e santidade que nós comparamos com o dia a dia do nosso mundo. Mas a exemplificação é diferente esse tipo de tatuagem, não é a tatuagem que a gente coloca no nosso corpo e deixa identificado ali. A lição de terça, basicamente, é isso. Só queria voltar um pouquinho no que o Jonas estava falando sobre o santuário ali, o sacerdote e tal, que é uma parte que eu grifei, que eu achei interessante para os nossos dias, que, comentando sobre as vestes, que havia essa separação de que a roupa do sacerdote era a roupa dele, ele não usava fora do santuário e mais ninguém podia usar. E o fato de algumas coisas debaterem, as pessoas discutirem sobre o texto que ele leu, aqui a lição cita: essas leis mantinham uma separação entre as funções sagradas do sacerdócio e o trabalho comum exercido em casa. Como hoje não existem mais nem santuário, nem sacerdote, essas leis não se aplicam mais. Então, a lição começou, né, falando sobre que existe debate. Então, esse texto que você está falando que ele não tem mais sentido, então por que os outros textos não têm sentido? Aí é uma pessoa que às vezes não entende o contexto do texto. Porque o contexto do texto é muito claro, de que não podia outras pessoas usarem a veste do sacerdote para realmente identificar de que ele era o sacerdote. E por que hoje esse texto não faz mais sentido? Como a lição citou, não tem o sacerdócio e você não tem mais santuário. Então não tem por que haver essa separação. Só fulano pode usar aquela roupa, mas ninguém pode usar. Então por isso essa parte explicando de fato realmente o texto. Muito bom. E então a gente tem eu vejo duas questões muito importantes que a gente não pode tirar dentro do contexto uma pequena mensagem para fazer pretexto para anular, por exemplo, toda a lei.
é uma situação específica. O sumo sacerdote, que é Cristo, é perfeito, hoje ele está no santuário intercedendo por nós. Então não tem mais o santuário terreno, somente o celestial. E um outro ponto é que realmente Deus colocou limites em questão das misturas sagradas aí, no caso da vestimenta. Um ponto muito polêmico que a gente acabou entrando aqui foi na questão da tatuagem, né? Há pessoas, inclusive, que defendem, cristãos que defendem a questão da tatuagem. Eu costumo pensar o seguinte: as coisas que eu faço me identificam com as coisas do reino ou com as coisas do mundo? Talvez seja, se a gente pegar esses princípios aí, a gente começa a ver quais as minhas ações. Se a gente pegar hoje, cara, tá na moda fazer tatuagem. Você é quase excluído da sociedade, né? Tem algumas coisas. É que eu não quero, senão a gente vai polemizar muito. Tem algumas palavras, né, que se você não aderir, parece que é quase que obrigatório hoje, né? Que é algumas palavras aí. Então, é como... Peraí, o meu ponto acabou de falar comigo aqui. Deu uma chiada aqui. Ô, ponto, eu não entendi o que o senhor falou, meu amigo. O cara tá de brincadeira. Dá o microfone para ele lá. Então, assim, é uma das coisas que o João Ninas falou, é justamente isso, a respeito da tatuagem. Além de sermos, sim, nós somos, a Bíblia deixa claro que nós somos templos do Espírito Santo. Agora, é proibido? Tem alguma coisa na palavra aqui que talvez... É igual a questão da bebida, né? As pessoas querem ler a Bíblia e falar assim, é proibido... Jesus bebeu. Não, e outra coisa, as pessoas querem encontrar da seguinte forma, é proibido beber vodka, é proibido beber cerveja, você não vai encontrar isso na Bíblia. A Bíblia fala, sede sóbrios porque eu sou sóbrio. Entendeu? Então, assim, eu não preciso... E lá, a questão da tatuagem, somos templos do Espírito, que é uma mutilação, né, que o Joe falou, e a questão é a questão da identificação mesmo. É a questão da vestimenta. Se eu me vestir como sacerdote, eu vou me identificar. Por isso que isso... Então, são 2 pontos ali, e a gente precisa realmente ter discernimento e não tirar uma passagem de toda... vou anular a lei, porque não é mais isso. O que o menino está colocando? Fala para ele que ele está... Ô, diretor, o senhor está atrapalhando hoje. Bom... Mas é isso aí, Wellington. Vamos para a nossa quarta-feira, a nossa semântica aqui. Eu vou deixar você... Bom, a nossa parte de quarta aqui, como todos sabem, estão nos acompanhando. Ela é uma parte reflexiva, ela vem fazendo perguntas questionadoras mesmo, para você se perguntar o que você está fazendo de certo, o que você está fazendo de errado, como você está fazendo isso. As perguntas, elas são voltadas a tudo aquilo que a gente está comentando. Fazer tatuagem é certo? Beber é correto? Estar longe de Cristo é uma maneira correta de se viver aqui na Terra? Então, não são basicamente isso, né, essas perguntas. Então, acho que são momentos de que a gente sempre tem que ter na nossa vida, de sempre estar se perguntando, porque assim a gente consegue ver os momentos que a gente está errando, consegue ver os momentos onde a gente pode estar melhorando. Nossa rede semântica, ela vem com a palavra-chave de santidade. Queria aí que cada um falasse uma palavrinha que vem à mente. Eu coloquei aqui, como bondoso. Você ser uma pessoa bondosa, você está em santidade. Legal. Eu vou usar aqui uma das palavras aqui, temor. Temor a Deus. Eu coloquei que até o finalzinho da lição de terça, que é separado. Só vou ler, só para matar a curiosidade de vocês. O tema dessa semana é a santidade. E a definição mais simples dessa palavra é ser separado. Então, você... ser separado do mundo, habitando nele e não sendo a mesma pessoa. Outra palavra. Outra? Eu já posso ir, então? Obediência. Muito bom. Amar.
Amar. Amar. Eu coloquei oração. Exatamente. Bom, a nossa semântica aqui, a palavra santidade, a gente vai conseguir fazer vários links, né? E exatamente, é impressionante, quando a gente pega um pouquinho o tema, trazendo um pouquinho, você deve estar vendo hoje que nós colocamos novamente os livros do Grande Conflito aqui de pé novamente. Teve uns 2 pod aí que eu acho que eles ficaram deitadinhos, e nós temos um motivo aqui. Primeiro que o Jonas lembrou, acho que, de fazer isso, né? Ou foi você? Acho que foi o Jonas. Ou foi o Felipe? Espera aí. Diretor? Foi ele mesmo. Mas, brincadeiras à parte, é o seguinte. O grande conflito tem tudo a ver com santidade. Deus venceu uma batalha porque Ele é santo. A sua santidade sustenta a misericórdia, o amor, a compaixão. A santidade de Deus é tão elevada que a nossa mente limitada tem dificuldade de compreendê-la. Então, todas essas palavras, amor, obediência, tudo aquilo que a gente falou, separado, realmente, quando você... Inclusive, acho que é uma das palavras que talvez mais nos direciona à santidade. No mundo que nós vivemos hoje, buscar a santidade é você esperar o casamento para viver uma vida sexual, é você não beber, é você não se tatuar, é você se separar de coisas comuns em que o sistema hoje praticamente fala, cara, isso é bom. Está quase que te enfiando goela abaixo as coisas. Então, e para estar separado, talvez, um pouquinho de temor de Deus é necessário para que a gente possa caminhar. E não existe como a gente ter temor a Deus se não tiver o amor. Então, são coisas que a gente acabou pontuando aqui, palavras, eu acho que bem colocadas a respeito da semântica. Já partindo para a nossa quinta-feira, eu vou passar para o Felipe, que é o dia dele. Estava separado para ele falar. Felipe, é com você, meu amigo. Como o Felipe não veio... Pessoal, vocês estão ouvindo falar, o Felipe é o nosso outro, nós somos em 4, como eu disse aqui, nós estamos em 3 aqui aparecendo, mas o Felipe é outro também que realmente faz um trabalho, eu tenho que elogiar mesmo, é um trabalho magnífico, realmente ele é um parceiro, é um amigo, ele não, a gente precisava, né, alguém tem que buscar água, então ele ficou responsável hoje por trazer. Mas a gente está falando dele, ele é o nosso outro parceiro que fica nos bastidores. É ele que fala comigo aqui no ponto, que muitas vezes me atrapalha. Mas a gente, brincadeiras à parte, Joe, é contigo, quinta-feira. O bom que ele ficou até assustado que ele não mudou nem a tela, para ver se para você aparecer. Ele deixou em mim mesmo. Ficou preocupado, coitado. Mas vamos lá. Na lição de quinta, está escrito assim, ó, oculto e revelado. Eu achei bem interessante essa lição, né, porque na época, né, que Levítico cita, tinha uma lei, né, que não vamos dizer uma lei, né, tinha uma ordem de Deus, né, para que você tivesse que colher, mas que você tinha que deixar para os pobres. Não era para você nem pegar os que estavam caídos, e sempre você tinha que deixar um pouco para que os pobres pudessem vir comer. E aqui diz assim, ó, na lição, surpreendentemente, este mandamento possibilitou que Jesus viesse e salvasse o mundo. O fato que fica claro quando lemos o livro de Ruth e descobrimos como a obediência de Boaz tornou possível a linhagem de Jesus. Continuando, diz assim, Noemi e Ruth poderiam ter morrido de fome. Isso teria interrompido ou alterado significativamente a linhagem de Jesus, que teve Ruth como uma das suas antepassadas. Por que Noemi e Ruth? Porque Noemi e Ruth, naquele período, né, elas tinham dificuldades com a alimentação e o provém delas era conseguir colher, né, depois que todos já tinham feito a sua colheita, e então elas pegavam o que estavam sobrando, né, e elas comiam aquilo. E
o interessante dessa lição é que se isso não tivesse ocorrido, nós não teríamos a linhagem de Jesus, que vem dando seguimento. E interessante também de quinta-feira que diz assim, vivemos em um mundo que deseja dividir as pessoas em oprimidos e opressores, mas a Bíblia nos diz que todos nós pecamos e, portanto, todos prejudicamos nossos semelhantes. Isso é muito interessante, né? Como nós estamos comentando desde do início sobre a questão da santidade. E um comentário que nós já fizemos aqui nós temos como chegar na santidade, mas isso não quer dizer que nós não iremos pecar. Isso não quer dizer que nós não iremos pecar contra as pessoas, porque nós nascemos pecadores e vamos continuar pecadores até que Jesus volte e nos restaure. E, pela graça dele, nós temos ele como nosso sumo sacerdote no céu, que está disposto a nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça que a gente possa proporcionar para alguém nesse mundo. Então, eu, Jonas, sou um pecador nato. E, graças a Deus, que Ele me concede esse perdão e essa purificação, por eu ser injusto por muitas vezes, várias vezes aí no decorrer. Então, quinta-feira, fala sobre isso, se vocês tiverem algum comentário aí. Só queria comentar uma parte que eu grifei, de que dentro do que o Jonas falou, a gente é pecador, a gente é pobre, coitado mesmo, a gente tem que se humilhar mesmo, porque a gente tem que reconhecer o nosso lugar. Mas aqui eu acho que também um contexto da lição de quinta é de você, às vezes, se colocar no lugar do outro, porque às vezes o ser humano, nessa rotina do mundo hoje, a gente acusa muito, aponta muito o dedo, mas a gente não entende que o que a própria lição cita, de que todos nós somos vítimas e culpados. Então você é vítima por alguém que está te acusando de alguma coisa, te ofendendo, seja lá o que for, mas você também é culpado, porque com toda certeza você faz a mesma coisa, ou às vezes até pior. Então, todos nós somos vítimas do pecado e somos culpados pelo pecado que cometemos. Então, acho que é uma parte impactante se a gente olhar por outra perspectiva, que a gente está aqui para realmente se ajoelhar aos pés de Cristo, porque se não for assim, não tem sentido. Muito bom. Então, aqui o que a gente pôde se deparar até o momento aqui, toda a lição, a gente vê que a santidade ela é algo... O Jonas falou uma coisa seguinte, que parece que Deus criou uma coisa quase que impossível de ser e que nos separa, né? Vamos lá. É impossível o ser humano ser santo? Não, é impossível. Se nós somos pecadores, não há santidade em nós. O que nos santifica é Cristo. O que nos justifica e purifica é Cristo. Então, como Jonas, todo ser humano nós somos, e cada um sabe como é nos bastidores e internamente o quão pecador somos. Então, existe um versículo também que sem santidade ninguém verá a Deus. Agora, o ser humano ele pode por si só atingir tal elevado condição? É impossível. É por isso que nós realmente temos que ir aí, através dele, por ele, através de Cristo, a gente obter essa santidade. A palavra nos santifica. A palavra, a palavra como água nos limpa. Conhecendo a verdade nos liberta de quê? De sofismas, de cadeias, de mentalidades. Eu tive algumas experiências, vou falar só um relato pessoal, que eu tive uma experiência uma certa vez com Deus, de que eu desejei, de fato,
não assim, eu pedi, eu falei, Senhor, eu prefiro não ter uma condição de vida se fosse para viver dentro da questão de pecado. Era um momento bem estranho da minha vida, eu acho que todos nós aqui temos, em que eu passei a odiar o pecado de tal forma, a ação do Espírito Santo em mim foi tão grande, que eu falava, se for para viver desse jeito, eu prefiro nem ter a vida eterna. Foi tamanha transformação que a gente são momentos de mudança de mentalidade, da metanoia mesmo. É Deus transformando a sua mentalidade a respeito de como você vê o pecado e de como você pode realmente, de fato, viver a santidade. Nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É a ação de Cristo. E aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Temos mais alguma coisa para falar de quinta? Então vamos pegar sexta-feira. Joe, se você já quiser sexta-feira, a gente faz aqui e depois a gente já faz o encerramento. Podemos começar? Eu vou começar. Você? Não, então já... Eu vou começar. Desliga o microfone aí, João. Depois vocês podem discutir mais meia coisa. Vocês veem. Aqui a parte de sexta vem com o título Santidade Prática, que foi mostrado ao longo da lição até aqui, de que a gente tem que ter esse amor pelo próximo, a história das leis, mas aqui é algo mais específico para o nosso dia, para os nossos dias, de que a santidade é algo prático. Você tem que realmente viver. E aqui a lição ela vem citando: a fé individual deve ser vivida e posta em prática. Cultivada a santidade pessoal e a mansidão e humildade de Cristo devem se tornar parte de nossa vida prática. Então aqui, tudo que a gente aprendeu até aqui, a gente tem que pôr em prática. Mostrar pro mundo com o cuidado para não se misturar ali no meio da multidão, porque a Bíblia também fala de que você tem que ser luz no meio da escuridão, da multidão, porque você tem que realmente se destacar, não ser ali qualquer um que usa suas joias quando está fora da igreja ou fora do pessoal da igreja, por exemplo. Você não está com ninguém ali da igreja, você coloca o seu brinco, você faz ali toda a maquiagem, você esconde uma tatuagem que às vezes ninguém da igreja sabe e você expõe ela no mundo. Então aqui essa parte, acredito que é você se destacar, você realmente se estar no meio, mas não ser igual ao restante. E carecemos muito, porém, da humildade, paciência, fé, amor e abnegação, vigilância e espírito de sacrifício bíblico. E aqui vem falando de que o nosso pecado domina entre a gente, o povo de Deus, de que todo mundo que lê a Bíblia, que vai à igreja, que tem toda essa rotina, ela é atacada diariamente. Às vezes a gente deixa isso de lado, o acariciar, né, o nosso pecado. Não, mas ninguém sabe do meu pecado, deixa ele ali, deixa ele de canto. Então, sempre ficar com um olhar crítico de que, não, pera lá, eu estou pecando, isso aqui não está legal, não estou vivendo na prática a santidade. E eu já vou encerrar a minha parte, que eu escrevi uma coisa que eu achei interessante, que para mim resume tudo. Santidade envolve respeitar os limites estabelecidos por Deus. Deus, ele te deu um limite. Você só pode até aqui. Você não pode fazer, não tem escrito, você não pode fazer tatuagem. Mas ele deixa claro, se você é um templo do Espírito Santo, como o fazer tatuagem, se aglomerar ali no meio do mundo, se te coloca de uma forma diferente do mundo. Você não está sendo diferente, você está só indo na onda do mundo. Então, acho que é respeitar exatamente isso, respeitar o limite que Deus colocou, que é tudo aquilo que a Bíblia
fala, aquilo que a Bíblia prega até aqui. Então, se você tiver esse cuidado, você vai estar no caminho da santidade. Então, é isso aí, gente. Falou tudo que tinha que falar. A única coisa que eu quero deixar aqui para o pessoal é: se Deus fez provisão para que o ser humano obtenha a vida eterna, Ele tem meios para atender às exigências de que pratique a santidade nessa vida. Reflita nessa mensagem, nessa frase, que ela faz muito sentido. Se Deus organizou tudo, se Deus já deixou tudo preparado para nós, Ele tem todo o plano e todo o segmento e nos mostra a cada dia como devemos para poder chegar nesse lugar. É isso aí. Muito bom. Eu não vou falar nada. O Wellington falou que ia falar 2 minutos, falou quase que 15. Você tá o meu co-host preferido. Oh, pera aí só um minutinho. Quem que pôs aqui? Tem um rapaz que pôs a cabeça aqui, ó. Ele tá colocando a cabeça. Pôs a cabeça, apareceu na porta aqui. A voz da consciência que é que a gente finaliza. Exatamente. Meus amigos, a gente está terminando aqui mais uma semana de estudo. Eu só fiz uma frase: não existe santidade sem estudo, sem oração, sem obediência, sem renúncia. Ninguém aqui é melhor. Nós estamos refletindo sobre um tema. Nós 3 aqui reconhecemos a nossa condição, sabemos que somos muito falhos, mas nós procuramos a misericórdia de Deus e temos que ter isso como base. Quero agradecer realmente, a gente já está encerrando aqui, eu já realmente encerrei minha parte de sexta-feira. Nossa penúltima lição, semana que vem exatamente. Nossa última lição. Quero agradecer realmente Jonas, que já estava programado aí, hoje acabou dando certo, que você está aqui conosco, sempre trabalhando muito lá nos bastidores. Quero agradecer de coração mesmo que você pôde estar aqui agora com a gente e topou essa parada aí, né? Não foi para a piscina, essas coisas aí, se refrescar, tal, para tentar falar não sei o quê, né? Mas, enfim. Vai fazer uma oração de encerramento contigo? Eu mesmo. Então vai, vamos lá. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, queremos te agradecer por mais um podcast, por mais um momento de estudo, de revisão da Tua Palavra. É uma oportunidade imensa a gente poder estudar. É uma misericórdia imensurável poder ter acesso à Tua Palavra. Em muitos lugares tem pessoas que não conseguem nem sequer ter uma Bíblia. E nós temos a liberdade e a oportunidade de ter a Tua Palavra totalmente acessível. Te agradecemos, Pai, pelo esse tema que nos ensina. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos ajude a colocar em prática tudo aquilo que nós lemos e aprendemos de Ti. Nos ajude também nos convencendo de todo pecado, justiça e juízo. Nos ajude, Pai, a compreender quais são os propósitos que o Senhor tem para cada um de nós, para os nossos ouvintes, aqueles que estão em suas casas, que o Senhor atinja os seus lares e que os abençoe. Nos ajude, Pai, porque o Senhor é a nossa única esperança. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos, Pai. Amém. Amém. Wellington, então faz o encerramento você. Hoje, é contigo. Espero você semana que vem. Muito obrigado por ter acompanhado a gente aqui. A gente fica muito feliz. Semana que vem é a nossa última lição, a lei, com o título A Lei. Então, espero você aqui com a gente, acompanhando. Você já acompanhou a nossa lição inteira. Na última você vai faltar, então vem, acompanha a gente, nossa lição 14. Então, quero você aqui com a gente. Curte, compartilha. Se você entender um pouco, conhecer um pouco mais sobre a santidade de Deus, que você espalhe essa mensagem também para o próximo. Até mais. Tchau.